Fala aí, galera! Estamos aqui para mais uma aula sobre materno-infantil, fazendo parte, do nosso módulo de ginecologia e materno-infantil. Bem, a aula de hoje nós vamos estar abordando o tema amamentação e convido vocês a continuarem aí comigo nesses próximos minutos aí que estaremos juntos. Hoje, então, falaremos sobre posição, limpeza dos seios e o tempo necessário para a amamentação. Então, vamos nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender como funciona a fisiologia da lactação. Então, a produção do leite materno, nós sabemos que ela se dá pela ação de hormônios, São hormônios que são estimulados logo após o parto. Observa-se, então, que após o parto que ocorre a liberação desse hormônio, facilitando aí a produção de leite, ok? Além da sucção do recém-nascido, quando ele começa a ser levado ao seio e começa a fazer a sucção, ele acaba estimulando as terminações nervosas que vão estimular a hipófise para a liberação da prolactina e da ocitocina e com isso produz o leite e também faz a ejeção desse leite ou apojadura. Apojadura então significa descida do leite, ok? Apojadura. Durante essa gravidez dessa mulher, as glândulas mamárias elas se preparam para produzir o leite. Então, às vezes até se observa a presença de um pouquinho de leite, mas não a liberação total do leite durante a gravidez. Essa liberação só vai ocorrer após o parto, ok? Que aí vão ocorrer a liberação desses hormônios que nós falamos e vamos ter aí a apojadura, que é a descida do leite materno. Nesta outra imagem aqui, a gente observa uma glândula mamária, os alvéolos, onde vão ficar armazenado o leite, o canal por onde esse leite vai percorrer no momento da sucção. Então, os ductos, que nós chamamos de lactíferos, são esses caminhos que o leite vai percorrer até a saída, ok? Então, essas bolinhas todas que a gente está observando aqui, que são chamadas de alvéolos, aonde o leite ele vai ficando armazenado. Muito bem. Estágios lactacionais. Então, nós vamos observar o primeiro estágio, que nós vamos chamar de colostro. O que é colostro? Colostro, a gente pode resumidamente dizer que é o primeiro leite. Então, de 1 a 5 dias após o parto, vai ocorrer a saída desse colostro, que é altamente proteico, ok? Ele contém anticorpos, ele contém células de defesa para a criança. E aí a gente orienta as mulheres para não desprezarem esse leite, porque algumas acham que esse leite ele não tem serventia, é um leite que ainda não está saindo leite propriamente dito, é um leite aguado, não, isso aí não serve. Pelo contrário, aquele primeiro leite ali, ele é rico em células de anticorpos, rico em células de defesa para essa criança. Ele contém fatores de crescimento, então eles vão estimular o intestino da criança a se desenvolver. Além disso, vai auxiliar também a eliminação do mecônio. Relembrando aqui, mecônio, então, significa as primeiras fezes do RN. Normalmente, ela vem com uma coloração bem escura, ok? Então, mecônio. A própria amamentação, ela estimula a liberação desse mecônio do intestino. Nós temos aí o leite também de transição, que é chamado, entre o colostro e o leite maduro, propriamente dito. Esse período aí de transição, de 6 a 10 dias no pós-parto, ele vai diminuindo esse valor proteico que a gente encontra lá no colostro, mas nós vamos ter outros elementos, vamos ter mais lipídios, e isso daí vai ajudar também no desenvolvimento da criança. O leite maduro, que nós vamos falar aqui, esse leite maduro ele aumenta em quantidade e muda o seu aspecto, muda a composição daquele leite.
É o leite que nós visualizamos, aquela coloração normal de leite, que vai conter todos os nutrientes que a criança precisa para crescer. Então não deixa de ser aquele leite aguado para ser um leite mais parecido com o que a gente conhece, ok? Então nós chamamos esse leite aí de leite maduro. Pulando. Bem, a composição do leite humano, nós vamos ter aqui o leite do começo, que é presente nos 3 estágios que nós mencionamos anteriormente. No início da mamada, ele sai meio aguado, mas é rico em proteína, lactose, várias vitaminas, minerais e água. O leite do fim, ele está presente nos 3 estágios também. Então, no final da mamada, ele já aparece para a gente como um leite mais encorpado, né? Ele fornece mais da metade da energia do leite materno. Então, a gente vai observar que existem, como nós falamos, 3 estágios lactacionais. Esses estágios que nós vimos, que era o colostro, leite de transição e leite maduro, e agora a gente está falando dessa composição do leite, ok? Então, o leite de começo, leite do começo da mamada, o leite do fim da mamada, nós vamos encontrar também, né, a presença dos 3 estágios que nós falamos anteriormente. Então, é aquele leite que sai logo no início, aquele que já está no canal, né, aquele que já está presente no canal, como nós vimos aqui, ó, nessa imagem, o que já está aqui, os que estão armazenados aqui, ó, já é um leite que está ali há mais tempo, um pouquinho. Então, já é um leite com uma concentração diferente. Mas, todos esses 3 estágios que nós falamos, nós vamos encontrar essas composições no leite. Proteína, lactose, as vitaminas em geral, né, os lipídios, que é o que vai fornecer a energia do leite materno. Aqui a gente observa um leite maduro e aqui um leite final, né? O primeiro leite, o que sai logo no início e depois no final da mamada, né? Já tá com esse aspecto aqui. Então, esse primeiro aqui e esse daqui, eles vão conter a energia, vão conter a vitamina suficiente para a criança. Não tem nada que desprezar por achar que ele está mais aguado, porque ele não tem vitamina, mas pelo contrário. Todos os estágios, nós vamos encontrar as vitaminas necessárias para o RR. Bem, lactação, então, por que amamentar, né? Quais os benefícios para a mãe e para o bebê? Primeiro, nós vamos falar das vantagens para a mãe. Aumenta aquele vínculo materno. Segundo, ele já vem pronto, né? Não tem gastos adicionais. Diminui a incidência de câncer mamário, evita anemias. No início, né, a gente tem que ter cuidado com esse termo aqui, contraceptivo. Durante a amamentação, a mulher ela pode ter vamos dizer assim, ela diminui a probabilidade de engravidar por estar amamentando, isso devido a taxas hormonais. Mas não deve ser utilizado como único meio contraceptivo. Existem mulheres médicas, que já entram, obstetras, que já vão entrar com anticoncepcionais durante a amamentação. Isso para prevenir, né, uma gravidez indesejada durante a amamentação da RN. Então, esse contraceptivo aqui, ele isoladamente não deve ser utilizado. Tem que se utilizar um método adicional nesse período aí da lactação. Isso é importante. Algumas dicas de amamentação: o seio deve ser preparado previamente, né? Isso daí é importante. A limpeza do seio, não uma limpeza rigorosa, com sabão, para poder desidratar aquele tecido, mas uma limpeza, né? Evitar ficar com roupas molhadas, às vezes elas favorecem a presença de fungos ali. Então, é importante uma limpeza, mas não excessiva, a fim de manter aquela área ali tão desidratada. E aí fica sujeita a fissuras, né, a lesões que a gente vai ver mais à frente.
Oferecer o seio para o bebê sempre que ele quiser. Isso daí é importante, né? Não existe um tempo, não. Ele vai ter que mamar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Nem sempre. Às vezes ele consegue sugar muito pouco e para, e acaba adormecendo. E aí ele acorda e ele sente fome novamente. Então é importante que esse período aqui da amamentação, ele seja aquele período sempre que necessário, não com horas estipuladas. Toda a areola, lembre-se aqui, ó, é areola. Não podemos confundir com auréola, né? A auréola é aquele que fica no anjo, né? Lá no santo. Aqui a gente chama de areola. Areola, então, é essa área mais escura que a gente observa em volta de todo o mamilo, ok? Alternar a mamada, isso é importante. Um seio primeiro, acabou, deu uma diminuída nele, vai para o outro. Quando começar a próxima mamada, reiniciar naquele primeiro que começou. Então isso daí é importante, essa alternância aí da mamada, ok? Para poder estimular a produção do leite nos dois seios. E também não acumular, ele só gosta desse, não. Ele tem que gostar dos dois, porque senão acaba, né, ocorrendo aí um empedramento desse leite, e aí a gente vai ver que causa infecções, se torna muito mais grave para o tratamento. Evitar limpezas excessivas, como eu falei, né? Limpezas com sabão, lavar toda hora, não há necessidade disso. O próprio leite materno, ele já ajuda a manter aquela área hidratada. Os lábios para fora, né? Boquinha de peixe, como a gente fala. A gente observar isso, a boca da criança, ela deve vir até aqui em cima da areola. Não só pegar aqui no mamilo, senão acaba causando lesões naquele mamilo. E barriga com barriga, o que é isso? O abdômen da criança, ele deve ficar bem próximo ao abdômen da mãe. Isso são orientações que a gente deve aprender para repassar. Em casos, quando a gente estiver aí no posto de saúde, trabalhando lá, estagiando, a orientação, a educação em saúde, ela se faz presente em todo momento. E a enfermagem é educação. Então, a gente precisa saber para poder repassar. Esta imagem aqui, então, retrata quase tudo que nós falamos, né? A boca da criança, a boca aberta, como a gente chama de boquinha de peixe, olha. A grande parte da areola tem que ficar na boca da criança, não só o mamilo. O queixo encostado no seio. O nariz encosta no seio, mas ele consegue respirar tranquilamente. Deixa eu ver o que mais. Os lábios virados para fora, né, que é a própria boquinha de peixe, que a gente chama, e barriga e tronco do bebê voltados para a mãe. Então, tanto a barriga quanto o tronco do bebê, eles ficam em contato com a mãe. Então, esta daí é a posição que nós chamamos de posição correta para a amamentação. Bem, problemas agora relacionados com a mãe. Vamos lá. Um deles é o que nós chamamos de engurgitamento mamário. O que é o engurgitamento mamário? Conhecido popularmente como pedra no seio. Quando aquele leite ele fica muito tempo armazenado lá nos alvéolos, vai dificultando a saída deles. Então, eles ficam muito cheios e doloridos. Muitas das vezes acaba causando um abscesso, que tem que fazer uma drenagem daquela mama. Pode ocorrer também fissuras no mamilo. O bico do seio ficar rachado, ficar muito machucado. Isso daí também vai dificultar a amamentação. Mas lembre-se que mesmo assim a criança tem que mamar, porque senão aquele leite vai engurgitando mais ainda. Então é importante. Existem outras formas também que ajudam, de orientação, de orientar a mãe para durante o banho, um banho morno, ela ir passando a mão, passando um pente, passando alguma coisa, ajudando a empurrar esse leite em direção à saída. Se a criança não conseguir dar conta de por ser muito leite, pode ocorrer também a retirada manual desse leite para evitar o engurgitamento.
O engurgitamento é uma falta de orientação materna. E aí a responsabilidade da orientação é nossa como profissional de saúde também. Então, fissuras e a mastite, que é a inflamação da mama. Esse engurgitamento ele pode se tornar tão grave que vai formar uma mastite. E aí acaba sendo bem pior, porque aí a mãe tem que entrar com um antibiótico, tem que suspender a amamentação. Então acaba sendo, né, um problema mais grave aí. Existem alguns mitos e tabus, né, que eu trouxe aqui pra gente já conhece. Eu tenho que dar mamadeira porque meu leite é muito fraco. Isso não existe. Esse leite é salgado. Não, porque eu tenho pouco leite. Se a criança estimula, é levada a estimular bastante aquele aleitamento, ele vai ter a produção de leite normal. Quanto mais ela mamar, mais produzido o leite vai ser. Queda dos seios, isso daí pode ocorrer, né, por causa da fragilidade aí do tecido. Alimentos que dão leite. Tem que tomar cerveja para dar leite, tem que tomar canjica para dar leite. Na realidade, não é o alimento que vai produzir o leite, mas a quantidade de líquido que se ingere. É importante uma hidratação adequada. A mulher ela precisa de ingerir mais líquido, porque como o organismo dela precisa do líquido também para a produção do leite, ela precisa ingerir mais leite. Então, criou-se esse mito, esse tabu, que se ela tomar canjica, né, tomar bastante canjica, vai produzir o leite. Não é isso. A gente sabe que a produção do leite ela é hormonal, ok? Ela não é externa, não é eu ingerindo leite que eu vou produzir leite. Senão, todo mundo que tomasse canjica ia ter leite. E não é isso que ocorre. Então, a canjica ela é um mito. O que se orienta é aumento na ingesta de líquido, que pode ser água, que pode ser um suco, que pode ser outros alimentos ricos em água, ok? Não necessariamente esses que a gente falou. Um detalhe que está aqui, ó, que é importante: as mães portadoras do vírus de HIV, elas não podem amamentar, não só do HIV, né? Hepatite B também. Então, portadoras de vírus, HIV, hepatite, existem outras patologias também que vão impedir a amamentação, mas esses daqui principalmente que a gente está falando agora. Bem, nós já vimos problemas relacionados com a mãe, agora problemas relacionados com o bebê. Alguns bebês eles podem apresentar uma diarreia, mas é importante, né, uma orientação médica, até para poder vamos dizer assim, se descartar uma infecção intestinal, uma pseudo-obstipação. A criança ela pode apresentar também alguma prisão de ventre, e aí a mãe achar que o leite que está causando aquela prisão de ventre. Um outro problema aqui é o recém-nascido de baixo peso, que além daquela amamentação, muitas das vezes ele precisa de um suplemento, né, nutricional para poder melhorar o peso dele. Então, existem alguns problemas. E cólicas. Por ele, na hora da amamentação, acabar ingerindo muito ar, ele acaba apresentando muitas cólicas. Então, esses são problemas que a mãe ela deve conhecer, deve saber, para poder não se desesperar no momento, né, quando ela estiver em casa. Então, essas orientações são bem importantes. A ordenha manual, né, o termo é esse aí mesmo, a ordenha manual, a gente orienta as mães, caso ela tenha uma produção muito grande de leite e o bebê ele não consegue, né, sugar todo o leite, então ela precisa tirar aquele leite para evitar o que nós falamos anteriormente, que é o engurgitamento mamário. Então, antes de realizar a ordenha, é importante fazer uma massagem, né, com a ponta dos dedos em volta da areola, fazendo uma pequena pressão. Isso daí vai estimular melhor a saída. Colocar o dedo polegar na região superior da borda areolar e outros dedos do lado oposto. Então, usando esta posição aqui que a gente está mostrando na foto, pressionar a região areolar com movimentos intermitentes,
Deslizar o dedo sobre a pele, exercendo pressão em direção ao mamilo. Isso daqui é a ordenha manual. Existem alguns instrumentos que podem fazer essa ordenha, né? Tanto elétrica também. Eu vou ver se eu tenho aqui na aula para vocês verem. Sim, esta imagem aqui retrata pra gente, né, o banco de leite. Vamos pensar comigo. É importante, né, a gente pensar, ao invés de a mulher ser orientada a jogar o leite, né, tirar o leite e acabar jogar fora na pia, ela pode guardar aquele leite da forma correta, que isso daí todos os postos orientam, a forma correta, ela congelar aquele leite e ela levar um leite para o banco de leite do município. Esse leite lá no banco de leite, ele é passado por processo, se verifica, fazem um exame daquele leite para ver se pode corretamente ser passado para uma outra criança. E isso daí a gente acaba ajudando, ela vai estar ajudando a outros RN que não tem como utilizar o leite materno, ou pela morte materna, ou por um problema mais grave com a mãe, ou por ela não apresentar mesmo leite. Então, a gente pode estar orientando aquela mulher a estar ajudando a outros RNs que precisam do leite materno. Bem, o que não podemos fazer é uma prática que era muito utilizada antigamente, né? Uns anos atrás, que eram as mães de leite. Então, a mulher ela retirava o leite e ela às vezes pegava uma outra criança, vizinho, parente, e ela amamentava aquela criança. É importante a gente hoje não mais frisar esta técnica. Não podemos mais fazer isso, porque hoje nós sabemos que vários vírus são passados para a criança pelo leite materno. Então, a gente evita isso, a gente fala que não. O ideal é procurar um banco de leite, porque ali a gente tem certeza que aquele leite ele foi previamente tratado. Bem, armazenamento do leite materno, ela pode tirar, muitas das vezes ela precisa ir trabalhar muito cedo, né, precocemente. Então, ela pode ser orientada a retirar aquele leite e aguardar. Ok? Até congelar, como a gente vai ver. Bem, em lugar ambiente, na temperatura ambiente, aquele leite ele pode ficar armazenado de 6 até 8 horas. Isso a gente observando aqui uma temperatura de 25 graus. Ter cuidado com as nossas temperaturas, principalmente aqui no Rio, onde a gente tem temperaturas altas de 38, 40 graus. Então, é importante aí diminuir o tempo de horas de armazenamento em temperatura ambiente. Em saco térmicos isolado com compressas, vamos pensar aí num cooler desses aí, com gelo, com compressas, e aí a gente pode deixar até 24 horas. Em frigorífico, a 4 graus, até 5 dias, um congelador dentro de uma geladeira. Então, é o mais comum que a mulher tem dentro de casa, um congelador que pode ficar até 2 semanas congelado. Então, a gente pode orientar a ela retirar e deixar na geladeira. Então, normalmente, né, nem chega a 2 semanas, mas se for muito leite, ela pode tirar e deixar na geladeira. Em frigoríficos, né, isso daí já lá nos bancos de leite, que podem ficar de 3 a 6 meses. Então, se tem muito leite, tira, põe no congelador, junta, entrega lá no banco de leite, porque com certeza ali a gente vai estar ajudando, né, outras crianças que estão precisando. Aqui só para a gente entender a necessidade diária, né, a cada mamada que uma criança ela consegue sugar. Então, um RN aqui no primeiro dia, ele consegue sugar de 5 a 7 ml. Então, ele mama aquele pouquinho e acaba dormindo. E aí, é de pouquinho em pouquinho mesmo. A gente vai observar aqui no terceiro dia que a capacidade já aumenta, né? Equivalendo aí ao tamanho de uma noz. É de 22 a 27 ml. Com uma semana, de 45 a 60. E com um mês, ele já vai em uma mamada só de 80 a 150 ml de leite. Que é isso? Daqui é a capacidade
Então, às vezes a mãe acha que ele está mamando muito pouquinho. Não, vou encher essa mamadeira, ele está com fome. Então, a gente precisa respeitar essa capacidade aí de amamentação, de suporte aí para essa criança. Aqui só umas imagenzinhas para a gente concluir. Que a gente às vezes acaba observando, né? E eles viram uma criança com pouca fome, ela fica agitada, abre a boca, vira a cabeça procurando o seio, e aí isso daí vai progredindo, né? Vamos lá. Com muita fome, ela se estica toda, começa a se mexer mais, coloca a mão na boca, ela já está com fome. São sinais que se observam. Agora, está com muita fome, mas o importante primeiro, né? É ela acalmar aquela criança. Então, ela começa a chorar, ela faz movimentos agitados, ela começa a ficar com o rosto vermelho. Então, já está aqui com muita fome. O ideal é tentar acalmar, pegar essa criança no colo, tentar acalmar para depois amamentar. Bem, e qual é o nosso papel aí na enfermagem, né? O importante nos programas de educação e saúde durante o pré-natal é aquilo que eu falei, enfermagem é educação, sempre, principalmente quem for para a área de saúde pública. Então, saúde pública é educação, a gente tem que entender isso. Preparar a gestante para o aleitamento, para que no pós-parto o processo de adaptação da puérpera seja facilitado e tranquilo, evitando dificuldades, possíveis complicações. Então, aquela questão da amamentação, do engurgitamento, dos cuidados que deve ser feito, estar ao lado da mãe orientando-a no início do aleitamento materno, ajudando-a na busca de soluções para a sua dúvida. Então, é importante, né, a primeira, quando você leva a criança para a mãe, para a amamentação, se observar se aquela mãe realmente ela foi bem orientada. Se não foi, a gente deve fazer isso naquele momento. Sempre disponível, observando como está sendo a pega do recém-nascido, respondendo perguntas quanto ao aleitamento materno e aos cuidados com o recém-nascido. Quando a gente fala em observar como está sendo a pega do recém-nascido, é como que aquele recém-nascido está sendo colocado no seio materno, se ele está conseguindo pegar bem o seio, né? A gente pode falar isso entre aspas. Será que ele está conseguindo pegar bem? Será que a mãe está dando o seio para ele da forma correta, como a gente viu? A boca está pegando toda a areola, ou quase toda a areola. Ele está naquela posição que fica de frente, né, para a mãe, barriga com barriga, como nós vimos. Então, essas observações são importantes para o nosso papel aqui, ó, de educação em saúde. E, enfim, aleitamento materno é um ato de amor. Então, a mãe ela tem que querer, né? Uma gravidez que ela quis, que ela é uma gravidez esperada. Não adianta a gente querer forçar uma amamentação e uma gravidez indesejada, totalmente indesejada. Então, a mãe ela tem que ser conscientizada para aquele momento, ok? Então, crianças, por hoje, né, nós vamos estar parando por aqui. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre alimentação infantil e sobre alguns testes, né? O teste do pezinho, da orelhinha, da boquinha, do olhinho e vários testes que a gente tem. Um abraço, fiquem com Deus.